Paz do Senhor, irmãos. Então hoje vamos falar sobre um assunto interessante que foi perguntado a respeito do falso profeta. E tem vários versículos que podem ser utilizados para explicar isso, mas eu quero dar uma rápida explicação sobre o que mais tem acontecido em nosso mundo, em nossa geração, em nosso período. E está no livro de Marcos, capítulo 13, o versículo 22 e o 23. Vou ler o 22 por enquanto, diz assim: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meu irmão, muitas igrejas estão sendo dominadas, guiadas por falsos profetas. Por que falsos profetas? Porque eles ensinam um evangelho deturpado, um evangelho que foi adulterado, que é mentiroso, aonde você pode fazer qualquer coisa e vai ser salvo, onde você pode continuar bebendo, você pode fumar, você pode ir para uma festa, você pode ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, você pode fazer um monte de coisas e isso não vai te levar para o inferno. Porém, a Bíblia é muito clara nos seus ensinamentos e muitas pessoas tentam enganar, mentir, para atrair pessoas que queiram um caminho largo, um caminho fácil. Eu vou te usar um exemplo que vai ficar mais fácil você entender. Hoje, se nós fôssemos falar sobre marcas de roupas, né? Uma marca Nike, falar da Nike. Nike é uma marca conhecida, famosa. E qual é a maior concorrência da Nike? O que mais atrapalha o crescimento da Nike? A gente vai pensar e dizer, é Adidas, é Mizuno, é Olímpico, é uma marca assim. Mas bem na verdade, essas marcas não são o problema da Nike. O problema é a falsificação. A falsificação é o maior problema. Por quê? Se você for comprar hoje um tênis original, e estou usando só como exemplo, você vai pagar R$500. Mas um falsificado você vai pagar 100. E muitas pessoas vão olhar entre o original e o falsificado e vão preferir o falso. Por quê? Porque é mais barato, porque é mais fácil o acesso, porque você compra em qualquer lugar. Então, muitas pessoas estão optando por o evangelho falsificado. Por quê? O mesmo motivo, é mais fácil, é mais barato, é mais leve, tu não precisa abrir mão de algumas coisas. O evangelho falsificado, você não precisa mudar nada, simplesmente vem e fica aí, participa e deu, não muda nada a tua vida. Mas a Bíblia é muito clara, ela fala que existe o caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo à perdição. A porta de salvação é estreita e a porta de perdição é larga. Porém, as pessoas optam em escolher a falsificação. O falso profeta, ele ensina um falso evangelho e engana muitas pessoas. Esse versículo diz: se possível, enganaria os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Então, meu irmão, entenda que o poder de persuasão do falso profeta, a proposta é boa, é aparentemente boa, ela é agradável porque ela facilita tudo. Então, as pessoas estão escolhendo um evangelho que é mais barato, não tem a mesma qualidade, você não precisa pagar o mesmo preço espiritual, não tem o mesmo esforço, porém, ele vai te deixar na mão quando você precisar. A durabilidade é menor. No dia que você precisar realmente de salvação, você não vai encontrar, porque não é o evangelho genuíno, verdadeiro, não é a palavra verdadeira, não é a salvação verdadeira. A porta larga, ela te leva à perdição. O caminho largo te leva ao inferno. E o que acontece? Porque o falso profeta vai enganar muitos. Porque, veja bem, entre caminhos, os dois são caminhos, tanto o largo quanto o estreito. Entre caminhos, os dois são caminhos. Então a pessoa diz, não, mas eu estou indo no caminho.
Só que esse é mais largo, esse é mais fácil, essa igreja é mais liberal. Essa igreja eu posso fazer o que eu quero. E entre portas, as pessoas também dizem, não, mas eu vou entrar por uma porta. Tem a porta larga e a porta estreita. As duas são portas, mas uma vai levar à perdição e a outra à salvação. Então as pessoas não estão mais olhando se estão caminhando no largo ou estreito e simplesmente querem um caminho. E porta também não estão olhando se é largo ou estreito, só querem uma porta. Meu irmão, abra os teus olhos, não caia nessa enganação. Hoje, muitas igrejas são parecidas com uma boate, uma casa de show, são pintadas de preto, onde as pessoas vão num show, não vão mais num culto de adoração a Deus, vão num lugar onde você anda da maneira que quer, faz o que quer, ficam escondidos no meio da escuridão, não trazem o pecado às claras. Hoje os pastores falsos, falsos mestres, falsos profetas, deixam as pessoas viverem de qualquer jeito, não exortam mais a verdade, ou até pregam a verdade, mas não vivem a verdade, fazem de conta que é um ensinamento rígido, mas na verdade é um liberalismo total, onde cada um faz o que quer, cada um vive como que quer. Então a pessoa, você é membro da igreja, mas pastor, eu quero beber uma cerveja. Não, de vez em quando não dá nada. Eu fumei um cigarro aqui, não, tudo bem, faz parte. Fui pra uma praia, andou de biquíni, andou sem roupa, se envolveu com outra pessoa, faz parte. Tudo segue a vida. E não tem uma real importância com a salvação, não tem uma firmeza naquilo que é ensinado. Pare para analisar, a maioria das igrejas mudou. Há 50, 60 anos atrás elas tinham uma maneira de vestir, uma maneira de ensinar, uma maneira de prestar culto. E foram mudando, que hoje parecem um baile, não é mais uma igreja. Parecem palestras, não mais uma igreja. Então você precisa observar que se fosse original e verdadeiro, não seria alterado, pois o Evangelho é único, a palavra de Deus é única. Ela não mudou porque a igreja mudar. A igreja mudou porque o profeta é falso, porque o líder é corrupto. Um falso líder é alguém que está levando você para a perdição. E talvez você não concorde com o que eu vou falar, mas mais do que religiões que levam pessoas à idolatria, a satanismo, a falsos ensinamentos, são as igrejas falsas. Então, mais do que o ensinamento muçulmano, mais do que o ensinamento satânico, mais do que o ensinamento de idolatria, um evangelho, uma igreja evangélica cristã falsa vai levar muito mais pessoas para o inferno do que essas religiões. Por quê? Porque as igrejas falsas estão crescendo e se proliferando, tem muita falsidade, demais, e as pessoas estão caindo, porque a Bíblia é clara, disse, se possível, os próprios escolhidos seriam enganados. Meu irmão, se você é escolhido de Deus, abra teus olhos. O evangelho não é tão light como estão falando, tão liberal. Não é. Existem ensinamentos bíblicos que Deus colocou para nós seguirmos. Não abre mão disso. O versículo 23, muito interessante e até pesado, porque diz assim, estai pois sobre aviso, eu vos disse tudo isto de antemão. Então Jesus mesmo fala, diz, olha, estejam avisados, eu disse isso para vocês antecipadamente, eu já estou avisando, vai acontecer tudo isso, fiquem alerta para que vós, os escolhidos, não sejam enganados. Então, meu irmão, não deixa o diabo te enganar, não deixa o liberalismo te enganar. Igreja que deixa você viver de qualquer jeito, usando joias, usando roupa indecente, vendo coisas indecentes, usando coisas indecentes, fazendo tatuagem em todo o corpo. Não dá nada. Por que não dá nada? Porque o caminho é largo. Por que não dá nada? Porque a porta é estreita. Mas não te esquece, o caminho largo e a porta estreita
vão te levar à perdição e estão sendo guiados pelo falso profeta, que só quer o teu dinheiro, só quer o ibope que você vai dar e o número que você vai fazer nos bancos. Mas vai te levar para o inferno. Cuidado, por favor, toma cuidado, abre teus olhos, abre teus olhos. Muitas igrejas estão falsificadas hoje, corrompidas, foram deturpadas por falsos profetas. Não caia nessa coisa. A tua alma é mais importante que esse liberalismo. Procura um lugar onde a verdade é pregada com firmeza, onde as coisas realmente estão para agradar a Deus e não agradar os homens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.